Começamos a edição de hoje falando sobre a pandemia da Covid-19, que pode durar mais 5 meses em Mato Grosso. Mas isso se a população e as autoridades não voltarem a prevenir a doença. As mortes e os novos pacientes infectados pelo novo coronavírus estabilizaram no estado. Não aumentam, mas também não diminuem. Os dados são analisados conforme o comportamento da pandemia nas semanas epidemiológicas. É pelo calendário que as autoridades sanitárias, os cientistas e os profissionais de saúde avaliam o comportamento da Covid-19. São as chamadas semanas epidemiológicas. Cada uma começa no domingo e termina no sábado. Na semana, que acabou em 8 de agosto, Mato Grosso passou a registrar uma queda nos novos casos de contágio pelo coronavírus. No mês passado, a média móvel diária caiu de 1.435 novos casos para 1.350, 1.244 e 1.239. Mas acabou se estabilizando em 1.200 novos casos da doença por dia. Não subiu, mas também não caiu mais. O mesmo ocorreu com as mortes de pacientes com Covid. A quantidade de óbitos começou a cair de 42 para 36, 34 e 28. E aí não aumentou mais, nem reduziu. Ficou estabilizado na média móvel diária de 28 falecimentos. O médico sanitarista explica por que novos casos e mortes por Covid pararam de cair em Mato Grosso. Eu fiz um cálculo hoje sobre a velocidade da descida. Se for mantido o ritmo atual, Antônio Carlos, das últimas 3 semanas, nós levaremos mais 22 semanas para alcançar o patamar no número de casos diários que nós tínhamos no início de junho, que era de aproximadamente 150 casos por dia. Nós levaremos mais de 20 semanas para sair de um patamar de 1.200 casos para 150 casos, Ou seja, se for mantida a velocidade atual. Para Lúdio Cabral, cada pessoa, cada empresa privada, cada órgão público pode contribuir para a redução da pandemia. As medidas de distanciamento, de conscientização da população são muito importantes. Uso de máscara, nós vamos ter que conviver com o uso de máscara por mais 6 meses, 9 meses, 1 ano, até a vacina chegar. A obediência à distância mínima de 2 metros entre uma pessoa e outra no supermercado, no shopping center, no parque, na praça, nos ambientes de trabalho, a adaptação dos ambientes onde há circulação de pessoas para que haja ventilação externa, os escritórios, os espaços de serviço público, todos terão que ser adaptados para que se respeite distância mínima de 2 metros, para que haja troca de ar, para que haja circulação de ar, e nós precisamos insistir ainda em lavar as mãos com água e sabão o tempo todo. O médico, que também é deputado estadual, cobra mais campanhas de conscientização por parte dos governos. Conscientizar, informar, utilizar todos os espaços de divulgação institucional para dizer, olha, a pandemia não passou, a tempestade não passou, nós ainda estamos em um patamar elevado no número de casos e como as atividades econômicas foram liberadas, para que a gente não volte a ter um recuo nessa liberação, é muito importante as medidas de higiene, as medidas de distanciamento e a adaptação nos ambientes de trabalho e evitar aglomeração. Assim, o governo tem que fazer essa campanha, insistir nessa mensagem para a população, porque do contrário, Antônio Carlos, nós iniciamos a descida, estabilizamos essa descida. Já pensou se a gente volta a acelerar? O médico avisa, se novos casos e óbitos por Covid não diminuírem em Mato Grosso, além da saúde das pessoas, a economia regional também terá prejuízos até o ano que vem. Nós ainda conviveremos com a tempestade por mais 5 meses, no mínimo, se
nós não adotarmos medidas, não mais de isolamento social, mas de conscientização para o distanciamento social. Porque a população cansou do isolamento, porque já são quase 6 meses de curva epidêmica. Sustentar mais 5 meses de isolamento social é praticamente impossível. Mas as medidas de distanciamento, de conscientização da população são muito importantes. Uso de máscara, nós vamos ter que conviver com o uso de máscara por mais 6 meses, 9 meses, 1 ano, até a vacina chegar.